Esta live é uma gentileza da União Beneficente Allan Kardec. União Beneficente Espírita Allan Kardec, que convida todos para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 17, de volta ao espírito, à vida corporal. A pergunta 351, né? Nós estamos união da alma e do corpo. Então é um prazer receber todos, né? E aqueles que assistirem no YouTube, porque vai ser colocado no YouTube para todos participarem, né? Então é mais do que justo neste momento. A União Espírita Allan Kardec fica na rua Iviema 5.565, no Jardim Monte Líbano. Quem mora aqui em Dourados é fácil de achar, né? E nós, nesse momento, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos que coordenam esse estudo para nós, que a gente pensa assim, fala, meu Deus, na live tem só 3, agora entrou o João, né? Tem só 3. Mas a gente esquece os espíritos que estão aqui assistindo, participando. A gente nunca está só a gente, não existe isso aí. Nós sempre temos uma plane de espíritos que trabalham conosco, que nos ajudam, né? Então a gente faz uma prece em agradecimento a Deus e pela presença de todos eles junto conosco. Mestre amado Jesus, mais uma vez iniciamos a nossa live de número 78, onde nós estamos estudando uma parte importante do Livro dos Espíritos, que é a união da alma e do corpo. E é muito gostoso a gente saber, conhecer, né? Então, nós pedimos, neste momento, a assistência espiritual sobre todos nós. Que meu querido irmão Odilon, mais um mano velho João, possa ser inspirados por Deus, por Jesus, porque quando a gente tem dificuldade numa pergunta, é eles que solucionam para nós, né? Então, a gente pede que os mentores espirituais possam auxiliar os dois, como também a mim, para abrir a minha mente, né? Para mim ser bastante receptivo. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. A gente passa imediatamente a palavra por Dilon Dutra da Silva. Boa noite todas e todos. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Grande abraço para você. Vocês também. E vamos começar então a nossa reunião de estudo de O Livro dos Espíritos desta noite do dia 12 de abril de 2024. Como o Orlando mesmo informou, live de número 78, que é a segunda parte do Mundo dos Espíritos. E nós estamos estudando o item 2, né, que é o do subtítulo da volta do espírito à vida corporal, que é a união da alma e do corpo. E na reunião passada nós fizemos a questão de número 350, como de costume nós vamos relembrá-la. E ela diz, uma vez unido o corpo ao corpo da criança e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez. Queres perguntar-se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez,
Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Então a pergunta é: se pode voltar atrás o espírito? Ele está unido ao corpo da criança. Aí já não é possível voltar atrás. Essa questão de se pode voltar, nós já vimos lá em questões anteriores. E se ele lamenta a escolha que fez, né? E aí o espírito esclarece que ele não lamenta porque ele não lembra, né? A criança não lembra do que ele escolheu. Ele só está ali. Mas se a condição dele é muito difícil, ele realmente não gosta daquilo, né? Ele sofre, ele se queixa da vida, desejaria ter uma outra vida. Até nós comentamos, né, na reunião passada, né? Fala, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser que você fosse meu pai ou você fosse minha mãe, né? Essa família não me serve. Isso tem muito no adolescente. Então ele às vezes se rebela até. Mas ele não lembra que foi a escolha dele. Odilon, seria por causa daquela parte que diz que o espírito fica 6 anos até tomar consciência do novo perispírito? Que ele vai se conscientizando nos primeiros anos de vida. É por isso que ele não se lembra? O não se lembrar é por causa da limitação do corpo físico, né? O corpo físico não permite que ele se lembre. Nosso corpo, ele apresenta algumas limitações para que a gente exerça bem a nossa tarefa aqui na Terra. Então a gente não se lembra por conta da limitação imposta ao corpo. Agora, por que isso acontece? É para que a gente tenha uma vida melhor aqui, né? Se a gente for lembrar das coisas que nós fizemos ou que escolhemos, ia causar muitos problemas aqui na encarnação, né? Essa questão que você está falando da consciência nos primeiros anos de vida é da formação, né? Da personalidade da criança, da formação dos valores, né? Que é os primeiros anos, até se diz assim que nos primeiros anos é o melhor momento, né, para se educar, para se orientar, porque ele está assim no comecinho, né? Não sei se é Emmanuel, João de Anjos, que compara com uma massa de modelagem, né, de cerâmica, né, você está então ali, é uma oportunidade para modelar. Conforme vai passando o tempo, né, depois dos 7 anos, vai ficando cada vez mais difícil de colocar valores, né? Quando chega a adolescência, então, a dificuldade é bem maior. Então, a gente deve aproveitar bem o momento dos primeiros anos de vida, né, para que ele possa aproveitar melhor. Muito bem. Você quer ajudar a complementar, João? Complementar não sei, mas complicar eu posso. Oba! Também é bom. A gente precisa complicar para a gente ficar esperto e buscar socorro, né? Estudar mais. Verdade. Porque ele diz que o espírito não pode se arrepender de uma escolha de que ele não tem consciência. O espírito não tem consciência em estado de vigília. Isso. Durante o dia, quando ele está acordado. Mas quando ele está dormindo, ele pode ter acesso, pode ter consciência, pode ter memórias do que está acontecendo com ele. E aí? O negócio é complicado, né? Porque com esse acesso, com essa lembrança, ele pode se preparar, ou ele pode, não sei se ele pode aí, durante o sono, ele
ainda confirmar mais essa ideia de fuga pelo suicídio, né? Ou se ele pode entender, vir a entender como mostrou no livro que você está estudando lá com a turma no sábado de manhã, que durante o sono, você é o Odilon, né? Durante o sono, a gente pode ter um encontro aí, né, com espíritos familiares ou espíritos anjos da guarda, alguém que nos ajuda a nos esclarecer que aquilo que é algo que para nós parece tão pesado é algo que a gente planejou, é algo que a gente está em condições de enfrentar. Complicou um pouquinho mais, né, do que já está aí a resposta. Verdade. Então, nesse estado espiritual, ele não tem a lembrança também completa, né? Quando ele está durante o sono. A lembrança Sim. É limitada muitas vezes, até uma questão de necessidade dele, né? E também ele lembra os compromissos que ele fez e por que ele fez. Aí vem outro peso também, né? O peso do compromisso. Não, mas eu escolhi porque eu queria evoluir, porque esse é o caminho, né? Isso passa rápido. Aí chega aqui na Terra encarnado, ele de novo ele se apega às dificuldades daqui, né? Então fica nessa situação. Quando eles têm uma certa consciência, tem espírito que vai no momento da emancipação e faz tanta besteira quanto faz aqui enquanto encarnado, né? ou mais. Ou mais até. Então, conforme o espírito. Muito bem, vamos para... É verdade, Odilon. E eu estou lembrando também que lá, mesmo daquele estudo que eu acabei de mencionar que você está fazendo, também fala dessa limitação do véu da matéria, né? Que a gente, a maioria de nós, quando estamos dormindo, que temos uma certa consciência, a gente está mais para um bêbado, bem bêbado, do que para alguém que tem uma consciência mesmo, alguma clareza, né? Então, em geral, nós não temos toda essa condição, embora possamos receber muita ajuda, como também exemplificou lá na obra, os mensageiros. E quando nós todos, quando nós vamos para o mundo espiritual durante o sono, a maioria de nós vai lá em busca de ajuda, né, de socorro. Quando tem essa vontade de ser ajudado, né? Porque é aquilo que você lembrou aí, que às vezes vai para fazer mais piculinha ainda, causar mais encrenca. Mas quando tem essa vontade, nós vamos lá para ser ajudado. No capítulo que nós vamos estudar na próxima semana, que não é amanhã, que amanhã eu vou estar viajando, aí para Dourados. Então, nós vamos ver um caso de uma senhora que ela chama a filha, a neta, né, para impedir que ela se suicide, né? Então ela conversa com ela, que ela está achando a carga muito pesada aqui na Terra, então, e ela consegue ajudar, né? Então no plano espiritual também existem essas questões, né? Embora a gente ache que muito pesado... Eu vou dar uma saidinha aqui um pouquinho na sala e já volto. Aí no plano espiritual a gente tem esse socorro, né, para melhorar. Muito bem. Para a próxima, então, né? Era disso que eu estava falando mesmo. Acho que eu tinha adiantado um pouco a leitura. Estava falando exatamente do que você falou aí, né? Então é bem interessante esse estudo, e eu acho que o esclarecimento aos espíritas sobre a importância do nosso momento de sono, né? Porque no momento de sono já é um momento um tanto complicado. A gente precisa estar com vontade, estar pedindo, estar querendo uma ajuda, estar mentalizando que tipo de ajuda a gente está realmente precisando para receber essa ajuda, né?
do mundo espiritual, e aí eu acho que a gente pode receber mesmo, né? Mesmo com essa dificuldade, né, desse anestesiamento que a gente vive por estar ligado à matéria densa. Podemos seguir em frente então, né? O Orlando já chegou? Isso. Já. De volta. Já estou de volta. Quem que vai fazer a 351? Quem que vai começar? Posso fazer. Pode fazer, João. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades, mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, olha só, aqui voltando a falar do assunto que nós estávamos falando antes, sem falar dessa questão, né? Estado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Interessante. Muito interessante. É bem o que nós estávamos comentando agora, né? Ô, filho, obrigado, viu? Essa lembrança lhe volta pouco a pouco no seu estado de espírito. O estado de espírito que ele está falando aí será nesse momento de desdobramento pelo sono? Ou ele está falando quando do retorno à vida espiritual depois do desencarne? É no intervalo entre a concepção e o nascimento, né? A pergunta. Ele está falando que houve um esquecimento. Quando o espírito nasce, tem um esquecimento. Está esquecido. Mas não tem mais a lembrança, né, das coisas. Então, se apaga a lembrança do passado. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. Aí ficou uma dúvida para mim esse estado de espírito, se é quando ele está desvinculado do corpo, né, emancipado do corpo pelo sono, ou se é só quando retorna pelo desencarne. Eu diria que é quando desencarna, né? Estado de espírito. Então, parece que tem um pouco de lembrança, né? Um pouco de lembrança, não tão completa, mais ou menos completa, dependendo de cada pessoa, durante o desdobramento pelo sono, né? Mas aí a questão sobre o que o espírito tem consciência, né? Nesse período aí, se ele desfruta de suas faculdades, se ele está consciente, se ele sente tudo, ele está dizendo que isso vai se amortecendo aos poucos, né? Vai sendo amortecido, ele vai ficando num estado de perturbação crescente até o nascimento. E quando nasce, então, ele nasce no corpinho, né? Pelo menos ali, a gente sabe que em estado de vigília, ele nasce totalmente perturbado, sem a consciência, né, esquecido de tudo, sem saber mais nada, nem quem é e nem a consciência de si, muito menos, né, do que ele está fazendo, do que está se passando. Parece que é isso que quis chamar a atenção aí, dizendo que é um estado, um caminho progressivo de esquecimento,
né, de perda da memória, de perda das faculdades, de todas as suas faculdades de espírito, né? Nasce um corpinho que tem instintos de sobrevivência. Parecendo isso, né? O que vocês acham? O que você acha, Orlando? É isso aí mesmo que o João falou. Na hora que ele está para reencarnar, ele está no estado de perturbação mesmo. À medida que ele vai as ideias vão se apagando. Dá um apagão. É isso. E depois ele se lembra daquilo que é necessário, né? Vai lembrando. O que é importante lembrar, né? Como nós vimos lá atrás, né? Lá atrás fala também sobre a lembrança depois da morte. E tem coisas que nem é importante lembrar, não tem tanta importância, né? Aquelas primeiras existências e tal. O que eu vou lembrar, né? Da minha era primitiva, né? Com tantos detalhes. Então vai lembrando das coisas que têm mais importância. Muito bem. Vamos passar para frente? 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. De fato, né? Junto com o crescimento da criança, o espírito do corpinho, o espírito vai também se desenvolvendo, mas até lá ele vai aprender a chamar papai, mamãe. E tem que aprender a dar os primeiros passos. É um momento muito especial que ele vive, né? O que será que é, Adilon, essa posição diferente aí da véspera? Um homem que se acorda com uma posição diferente da que ocupava na véspera. Será que é como se ele dormisse professor e acordasse lavrador? Como é que ele faz uma analogia aqui, né? É um indivíduo que desperta do sono e se encontra em uma situação diferente daquela que ocupava na véspera. Novas ideias. Pois é. A gente dorme de um jeito e acorda de outro. Já pensou? Dorme rico e acorda pobre? Pois é. Daí vai lembrar que era rico. Mas ontem eu era rico, rapaz. Estava nem lembrando disso. E agora estou aqui nessa pobreza. Aí ele vai começando a aprender com a mamãe, com o papai, né? Os primeiros passos. E aqui eu diria que a situação é até inversa, né? A pessoa está pobre e se torna rico, né? Porque ele vai recuperando as suas faculdades, né? Como se ele acorda com novas capacidades, novas potencialidades, né? Então ele vai despertando o sono. Daí ele vai acordando diferente.
Uma palestra que o Raul Teixeira fez aqui em Dourados uma vez, há muitos anos atrás, uma senhora perguntou no meio do povo: seu Raul, aqui, com quantos anos eu já devo começar a ensinar boas maneiras para o meu filho? Aí ele falou assim, quanto tempo faz que a senhora está esperando ele? Faz 6 meses. Ele estava ainda no ventre da mamãe, né? Então, pois é, a senhora já perdeu 6 melhores meses da vida dele para ensinar. Quer dizer, na barriga da mamãe, já ela deve passar a mão, alisar, assim, né? E dizer, ó, meu filho, seja uma boa pessoa. Né? Tudo que você fizer, Papai do Céu vai estar olhando, vendo, né? Faça coisa errada para você ser feliz. Vai conversando com ele já dentro da barriga. Impressionante, né? Raul Teixeira. Porque tudo que a mãe faz, sente, repercute na criança, né? Que ela ouve, tudo influencia. Então, ela se alimentar de boas experiências faz bem para ela e para a criança. Verdade. Então, já que você falou do Raul Teixeira, né, do assunto, ele também diz que a gravidez é o maior estado de transe que uma pessoa, transe mediúnico que uma pessoa vive, porque ele diz que a mãe fica em transe mediúnico com aquele espírito incorporado durante 9 meses. E se o espírito está incorporado, então certamente ele que disse isso, ele também teria dito algo assim como tudo aquilo que a mãe está fazendo, tudo aquilo que ela está estudando, a oração, o espírito dela de oração ou não, tudo já é educativo para esse espírito que está sendo está em gestação, né? Está com o corpo em gestação. Esse espírito aí, tudo que a mãe faz, ele compartilha. Então, se a mãe ora, se a mãe estuda, se a mãe canta, tudo, enfim, que a mãe vive, os pensamentos e os sentimentos da mãe são uma educação para ele. Faz parte. Isso mesmo. Vamos para frente? Vamos embora. 3, 5, 3. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Não existe uma ligação, né, que ainda não é tão definitiva assim, a ponto de poder dizer que esse feto já possui de forma irreversível uma alma, né? Porque é uma ligação que só, como disse no começo, na pergunta, só se completa definitivamente depois do nascimento. Então, pode acontecer a deserção aí, né? Antes do nascimento, o espírito pode desertar. Então não se pode dizer que o feto já tinha aquela alma, né? Que aí está falando de alma nesse sentido, né? Embora esteja diferente do conceito de alma que Allan Kardec definiu, a definição de alma. Mas ele não tinha uma alma ainda,
o que vai ocorrer logo depois do nascimento, e aí já não vai mais ser possível dizer que ele não tem uma alma, ou que não queira ter, ou que a alma não queira mais ter aquele corpo, né? Porque aí se consolidou o vínculo. Mais ou menos isso que vocês acham? E aí, a questão do... você está falando na questão dele desistir, né? A gente pode usar as duas mãos, né? Dele desistir ou de desistirem dele. O aborto ou o suicídio, no caso. Seria suicídio da parte dele quando desiste? Seria um aborto quando... um aborto né? Mas esse aborto, ele... qual a implicação que ele tem? Qual a gravidade disso aí? Eu acho que para o espírito, até ele nascer, ainda não é suicídio. É um abandono. Ele abandonou aquele projeto, ele abandonou aquilo tudo, né? Aqueles recursos, que era o corpo novo que estava sendo formado, né? E aí o corpo novo está sendo formado, a mãe não pode fazer nada, ela não tem nem consciência disso, né? Sabe que o corpo morreu, houve um problema. Morreu o feto. Como diz aí o feto, né? O feto seria um feto sem espírito. E aí foi uma deserção, foi um abandono, foi uma evasão, né? Se evadiu da missão, que era uma missão consigo mesmo, em primeiro lugar, e ele abandonou. E aí ficou sem função o feto que estava destinado a ele. E nas perguntas anteriores nós vimos que não é destinado outro espírito para esse feto, né? É aquele que já está pré-definido desde a fecundação. Mas daí tem esse abandono dele tem implicações, né, para mãe. Tem para ele. Tem implicações, tem sérias implicações para ele. Não é uma questão só muito simples. Para ele também, mas estou dizendo, para as pessoas que aqui ficaram, né, tem implicações também, né? Tem, e é permitido por Deus em razão disso, né? Em razão dessas implicações, que são implicações não agradáveis, mas úteis. Como provação, como resignação, submissão à vontade de Deus, que permitiu que aquilo ocorresse, né? A justiça divina. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Se você não aceita isso que é permitido por Deus, se é permitido é justo, faz parte da justiça divina, você não está com sede de justiça. Eu falo isso porque a questão, né, dos debates sobre o aborto, né, que acontece assim com tanta frequência, né? Nos Estados Unidos está uma situação peculiar sobre isso, né? Esse debate sobre o aborto, porque alguns estados proíbem totalmente o aborto, né? E aí existe uma movimentação da sociedade dizendo que isso é uma imposição terrível, que a pessoa tem que ter, a mulher principalmente, tem que ter liberdade de escolha, né? Então, não sei se lá tem pessoas espíritas que estão decidindo sobre isso, como é que é essa discussão lá, mas é a hora de uma boa discussão, hein? É uma boa discussão. A gente podia fazer igual os Mormons, né? Os Mormons saem dos Estados Unidos para vir pregar a religião para cá. A gente podia fazer uma caravana para ir para lá discutir essa questão do aborto. Mas aqui ainda a discussão também, né? Aqui nós temos... Sim, bem grande. Temos posições assim bastante diversas nessa questão. E aí a gente ainda precisa
precisa debater mais. Como é que é isso, né? Com certeza. Muito bem. Vamos para 354, então. Vamos em frente. Aí continua, né? Quem faz essa? Esse é o João. É eu? As suas são as de tela mais clara. Bom, como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que, pelo seu nascimento, se completa com a vida espiritual. Interessante, hein? E aí? E aí? Não é a criança, não é o ser humano? É a planta, vegeta? A planta é como uma planta que vegeta, está nascendo, né? A criança vive a vida animal. Então, quando ela está no ventre da mamãe, ela ainda é um ser vivo, mas não é dotado de espírito, nada, né? Não. O espírito vai assumir no ato da concepção, é isso? Tem um espírito destinado para aquele corpo, né? Que está se ligando aos poucos. Ele já tem uma ligação bastante interessante, né? Porque ele, inclusive, é o modelo organizador da parte biológica. Esse espírito. Então, essa ligação dele está influenciando muito no corpo. Ele já está tendo uma responsabilidade muito grande na formação do corpo, ainda que esteja naquele estado de confusão. Digamos o seguinte, é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo aí. No caso do aborto, o espírito sente também? Então, sente a rejeição, né? Sente a rejeição. Mas que a gente faz. Não, ele não sente. Eu acho que teve uma pergunta aí para trás, se não me engano, que explicou um pouco. Ele não sente. Teve uma pergunta. Ele não sente aquilo como se fosse uma morte. Não é como se fosse um desencarne. Porque a encarnação ainda falta muito para se completar. Então ele não sente do mesmo jeito. Mas aí, como o Dilon disse, tem a questão emocional, principalmente, porque esse espírito estava ali investindo tudo de si nesse projeto. Ele tinha trabalhado nisso. Ele estava à disposição disso, fazendo essa ligação. E aí houve uma finalização desse vínculo, porque o feto foi morto. O feto foi assassinado. No caso de um aborto desses aí, né, desse tipo. E aí ele é desligado, mas é desligado com uma facilidade, não com aquele desligamento de uma morte de alguém que já está encarnado e principalmente que já é adulto, né? Já está numa outra fase. Ele sente pouco, sente muito menos. Mas aí tem a questão aí, né, psicológica, mental, emocional, que eu acho que varia muito de espírito para espírito. Como é que ele vê essa situação. A rejeição que é o que tem o peso maior, né? Que a gente sempre está... A gente sempre, nos debates, a gente coloca muita questão material, né? Por isso que a gente às vezes até usa o termo assassinato, né? Matando, tá fazendo... coloca assim com a questão da dor, né? Que sente, tudo mais. E essa dor física, como é que é? Será que ela é assim mesmo? Porque aí fala em vida vegetativa, né? Vida... Como é que é essa implicação?
o peso dela mais é emocional? E se é emocional, até que ponto tem responsabilidade de um lado ou outro? Porque a gente sabe que o emocional ele é muito de acordo com a pessoa, né? Tem pessoas que, embora ela possa sofrer uma rejeição assim, muito grande, aqui encarnado mesmo, e ela não sente muito. A outras vezes só o fato da, né, tem casos assim, né, que são citados até em palestra, né? Só o caso do pai falar, ah, meu Deus do céu, eu esperava que fosse um menino, né? Na hora de fazer a ultrassom já causa uma emoção muito forte, né? Um sentimento de rejeição muito forte na pessoa. Então varia muito isso de pessoa para pessoa, né? De como que ele recebe isso. Sim. É bem complexo isso aí, porque a rejeição, por exemplo, por que o espírito vai se sentir rejeitado? Se às vezes a mãe, a gestante, não está fazendo um aborto porque não quer aquele espírito. Ela não quer nenhum, ela não quer ninguém, ela não quer uma responsabilidade com uma criança. Isso. Né? E não, talvez por aquele espírito. Com aquele espírito ela tem um tipo de histórico, né? De histórico pregresso ali de tudo o que já aconteceu, se houve um acordo entre eles para ela dar a oportunidade da encarnação dele ou não, como é que foi isso tudo, é muito varia muito isso aí, né? Varia infinitamente. E há de se considerar que a mãe, Né? Ele tem uma dor, ele tem uma dor da frustração, uma frustração muito grande, com um investimento grande que foi feito, e se foi meio compulsória, meio automática, meio sem a decisão dele, meio involuntária, essa encarnação, talvez ele se sinta pior do que um outro que foi planejado, porque ele se deu conta de que ele estava sendo gestado para uma nova encarnação e foi na mente dele, que não sabe nada do que aconteceu antes, ele foi rejeitado. Talvez ele fique mais irritado, mais revoltado do que um outro que tenha mais consciência. Por isso que tem que pensar também as muitas implicações, né, variáveis numa decisão dessa de aborto, por exemplo. De repente, a mãe foi levada a isso por uma pressão do marido, dos pais. E naquele livro do Luiz Sérgio tem uma situação assim, né? Que até é uma situação assim muito simbólica mesmo, né? Significativa. Que ia reencarnar a vozinha dela, que ia reencarnar. Não sei se você lembra, você assistiu o filme ou leu o livro? Não, esse livro não sei se eu li. Tem o livro e tem o filme também, né? Então ela ia nascer e daí a família, aquela questão de alta sociedade, a vergonha e tudo mais. Então os pais falam, mas como é que vão pensar da gente, né, que vai, toda aquela implicação e ela toda sentida ali, ela se vê numa situação que ela caminha para o aborto acontece. Aí quando ela vai no plano espiritual, ela encontra com a avó lá, né? A avó chorosa, fala, mas você... aí eles lembram da conversa que eles tiveram, né? No plano espiritual e aqui. Que a avó falou que ia voltar e que ia ser acolhida por ela, né? E ela falando bem assim, todo esse amor, toda essa dedicação que a senhora me dedicou aqui enquanto eu fui sua neta, eu vou retribuir enquanto você for minha filha. E depois não acontece, né? Mas não é uma decisão só da mulher, né? Da menina, né? É uma questão assim que tem outras implicações. Então, considerando assim a questão da justiça de Deus, tem que se considerar tudo isso, né? Não é só
Não é só aí. E daí a questão, né, de criminalizar, né, a mãe é uma coisa que tem que se pensar também, né? Como é que a gente não sabe o que que envolve, né? O sofrimento, o peso, né, de que a pessoa chega a esse ponto. O aborto não é um caminho, claro que não, né? Não é uma coisa que deve ser feita, mas o que que levou a isso, né? Também tudo tem que considerar. Talvez a mesma análise que se faz quando na questão do suicídio, né? Tem vários tipos de suicídios também, né? Ok, vamos para a próxima. Ok. 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Então, crianças que estão sendo gestadas, mas não são viáveis, né? Para o nascimento e para uma encarnação. E isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Pois é. Provas são situações úteis, né? Úteis para crescimento. Porque não entendemos Deus como punitivo. Tem uma finalidade pedagógica que é trazer ensinamento tanto para esse espírito que está querendo reencarnar, achando que vai reencarnar, não é possível, não é viável, vai se cortar desse vínculo, como para os pais que esperam tanto um bebê, mas não vai nascer. Então vai ter o quê? Tem uma Para os complicação pais, física. os erros que fizeram com os filhos nas vidas passadas, né? Com as possibilidades. Tem uma complicação ali que Para o espírito, morto. Para o espírito, A tua internet ou a minha, não sei, parece que está meio chegando meio fraco. vontade de viver que ele teve antes e agora ele está com vontade de viver e vai perceber como é. Vai ficar com essa vontade represada para aumentar ainda mais para uma nova oportunidade. Então, prova para os pais, prova para o espírito. Para o espírito. A ideia da frustração também acontece aqui, né? Uhum. Será que eles têm consciência, ele sabe que ele não vai nascer, né? Quando ele faz todo o planejamento, daí começa. Não, acho que não. Eu acho que aí não é. Eu acho que nesse caso não me parece. Parece que deu a entender que ele não sabia. Não sabia, né? Porque se ele já sabia, o que isso é prova? Se ele já sabia, eu vou ali ficar dando o meu DNA ali para aquele feto por 8 meses. E aí ele vai morrer e eu retorno. Não sei, parece que ele não sabia. Parece que dá a entender que ele não sabia. Por isso que é uma prova, para ele é uma prova da frustração. É frustrar algo que ele queria, porque antes ele devia querer e ele não quis. É isso mesmo, eu também entendo assim. Acredito que seja assim. Ok, Orlando, vamos para frente? Que atrás vem gente. 356, essa tem A e B. É um pouquinho mais longa. Então, haverá natimultos. O que significa essa palavra?
haverá É o feto que nasce sem vida, nasce morto. Que não tenham sido destinado à encarnação de espíritos? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado a seus corpos. Nada devia cumprir-se neles, somente em função de seus pais que essas crianças venham ao mundo. Interessante, hein? Aí é prova só para os pais, né? Prova só para os pais. E ele usa umas linguagens aí que parece até meio estranho, né? Chamar de criança um corpo que nasce morto, sem espírito. Sem espírito. Talvez seja a tradução aí, né? Pode ser. Um ser dessa natureza pode chegar até o fim da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. 356b. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela. Que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Caramba. Continua chamando de criança sem espírito, né? Mas aí o que para mim foi surpresa foi dizer que há espíritos que não foi destinado nenhum espírito, há fetos que não foi destinado nenhum espírito para eles. Nada devia cumprir-se neles. Já nasceu morto, né? É para que os pais tenham um aprendizado com isso, né? Eu acho que aquela vontade, aquele sonho todo e aquela frustração tem uma utilidade positiva, né? Caso não tivesse, para que programar? E aí, nós vamos parar nessa aqui? Eu acho que sim, Dilon. Aí na próxima a gente continua. E essa nós comentamos na próxima de novo. Aí nós retomamos essa 356 na próxima semana, né? Isso, para a gente entender bem, né? Entender melhor. Certo, João? João tá voltando. Uma coisa a gente tem certeza, que o feto na barriga ainda não tem o espírito, né? O espírito, antes de reencarnar, ele tem a sensação, ele tem consciência do corpinho que está ali, que ele vai sumir. Não é isso? Mas ainda é um feto. Ainda não há ligação completa, né? Ainda está se ligando. Está se ligando. Tá se ligando. Eu fiquei curioso para a próxima pergunta, se é grande, se é pequena. Ela é pequena, a 357. 357. Deixa eu mostrar ela para você. Ela é pequena e é interessante ainda. 357 é um calibre pesado em armamento, né? É isso mesmo. Mas então, Orlando, devolvo para você. Na próxima a gente retoma 356, 357. Então tá, nós vamos comentar outra a semana que vem, e essa, a 357, né? Isso. O João vai fazer ela para nós. E estamos encerrando mais uma live, né? Graças a Deus deu bem para entender. E voltamos aí na próxima sexta-feira. Aí eu vou passar para o Dilon fazer a prece de encerramento, né, Dilon? Ok. Vamos. Inclusive, vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus,
Que você faça uma boa viagem amanhã, viu, mano? Gratidão. Gratidão. Gratidão, Senhor, por mais essa reunião de estudo, pelo aprendizado que nós estamos buscando. Muitas vezes nesse estudo a gente chega com algumas ideias, sai com outras, às vezes saímos com mais dúvidas ainda, mas é assim o processo de aprendizado, né? A gente está buscando conhecimento, buscando esse estudo, através desse estudo nos melhorar, entender melhor as questões da vida, na nossa encarnação aqui na Terra. Senhor, nós possamos ter uma noite tranquila, que nós possamos cada dia mais nos reconciliar conosco mesmo, com as nossas emoções, nos melhorar, que nós possamos colocar em nós a paz, o amor, nos aproximar cada vez mais do amor do Cristo. Pedimos, Senhor, pela paz, mais uma vez, que nós possamos construir essa paz dentro de nós e que nossas energias, esse desejo que nós colocamos em nossas mentes, pela paz, pelo equilíbrio, possa contagiar a muitos, para que cada dia mais o mundo entre em equilíbrio. As pessoas, seja aqueles que provocam as guerras, ou as vítimas, possam encontrar dentro de si a paz, o amor, a fraternidade. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.